Se alguma dúvida ficou desta primeira parte da reunião, quero um pouco fazer um bocadinho a história do que aconteceu até aqui. Se quiserem fazer perguntas, que o Lugé sabe responder, ou eu, ou mais alguém aqui, porque há aqui que também, como é óbvio. Se tiverem alguma questão, ou houve alguma coisa que não tenha ficado bem esclarecido, eu julgo que se calhar aqui o que, enquanto o pessoal pensa, se tem alguma questão, temos que ter essa noção de que a partir de agora a União de Freguesias vai continuar mesmo depois da aprovação, em termos de gestão e em termos de continuar a haver União de Freguesias na aldeia, não é? Mas vão haver duas comissões executivas que basicamente vão fazer o divórcio. O divórcio de bens, o divórcio de bens. Mantém-se a União de Freguesias até às eleições autárquicas? Mantém-se, não, eu estou dizendo o Executivo continua a ter que fazer as suas funções, não é? A tesoureira, o secretário... Mantém-se a mesma mesmo depois de ser aprovado? Eu não li nada que seja contrário a isso. O que o deputado disse foi, ele foi eleito para um mandato até que haja novo presidente, portanto até que haja tomada de posse. Ele é presidente do Executivo e todo o Executivo está em funções até à tomada de posse do novo Executivo. Dos novos Executivos. Dos novos Executivos. Dos novos Executivos. Porque é ele que vai tratar, ele faz parte das duas comissões. Ele, presidente do Executivo, faz parte das duas comissões. Portanto, será, digamos... E as comissões o que é que fazem? Vão preparar o divórcio, vão saber o que é que fica para cada um, o que é que fica para... Dentro daquilo, mais ou menos, que já foi indicado. Já está mais ou menos definido, já tem o trabalho... Então digamos que a gestão do dia-a-dia continua a ser do Executivo, que foi eleita há 3 anos e meio. Há 3 anos. E ele inclusivamente referiu, o deputado, que o que ele achava que eventualmente fosse mais complicado será a questão dos inventários, a divisão do património e os recursos humanos. É aquilo que a Comissão poderá ter mais dificuldade em fazer. Mas, para nós, penso que não haverá grande dificuldade, uma vez que a nossa proposta já levou mais ou menos a traços largos uma divisão quase feita. Mas tem 6 meses para trabalhar, e esses 6 meses têm que ser cumpridos, porque são eles próprios, e depois há a situação aqui que é em continuidade daquilo que penso que se era o que se pretendia, que era o que é que vai ser de nós, o que é que vai ser, o que é que pretendemos para a freguesia, é aqui se calhar que cada um de nós, e não só nós, mas todos aqueles que não estão cá, fazermos a reflexão, porque nós tivemos agora muitos anos sem que tivesse um presidente de junta de STOI, efetivamente, tivemos uma união de freguesias, bem ou mal gerida, porque não é esse tema que estamos a operar aqui, mas temos que pensar, cada um de nós, individualmente, e não em termos partidários, cada um de nós pensar assim, na retaguarda, quem é que eu elegeria para a minha freguesia? Quem é que eu gostaria, isto é o que eu penso, quem é que eu gostaria que fosse presidente da minha freguesia? Quem é que eu acho que dentro da minha freguesia poderia ser o meu presidente de junta? Eu penso que cada um de nós deveria fazer esta reflexão. E não estarmos à espera que o partido A, o partido B, o partido C nos imponham o A, o B ou o C. Mas isso é uma preparação para as eleições. Isto é uma reflexão que eu É faço. uma reflexão tua para nas próximas eleições, em princípio em outubro do ano que vem, uns meses antes, pensarmos nisso. Exatamente. Em relação a esta primeira parte, alguém quer fazer alguma questão, alguma dúvida? Força. Só vou fazer uma pequena questão. Toda a gente fala aí na questão dos fundos e eu estou a perguntar, em termos de agora, neste momento, vamos passar aqui por um processo de separação, em termos de pensarmos de candidaturas ou fundos, projetos que agora neste período de turbulência, que a aldeia de Estoi, neste pedaço, Conceição e Estoi, nós podemos candidatar para, em termos, por exemplo, em termos de futebol, e o campo, bola em termos de construção, para tentar aproveitar alguns fundos nesta fase para a gente se poder candidatar. Estou a olhar um pouco mais ao futuro. Porque se a gente deixa passar esta onda... Então, ainda bem que fizeste essa pergunta, fica para já a seguir. Ok, força. Bom? Fechando este capítulo, demos o título de Freguesia para que te quero, porque se calhar ao longo destes anos
todos nós fomos tendo satisfações e insatisfações com a gestão da freguesia, a nível cultural, a nível social, a nível de higiene, a nível, sei lá, em todas as áreas, se calhar como em todas as freguesias, e em todas as cidades, há sempre coisas a melhorar e sempre coisas que deviam ser feitas. E todos nós conversamos no nosso grupo de amigos, conversamos na mesa do café, todos temos ideias, todos achamos que sabemos como é que as coisas se resolvem. E se calhar era bom, foi também essa a intenção do grupo, puxar essa conversa para um espaço mais adequado, onde se calhar nós todos que estamos aqui nunca nos juntamos na mesma mesa de café, na mesma família, e portanto seria um espaço mais adequado para essa conversa. E por outro lado, também seria o último papel deste grupo, não é? Porque este grupo é para desaparecer assim que haja a separação das freguesias. Aqui só a título também de ideia que foi levantada e que vários de nós no grupo levantaram, se calhar gostaríamos de, ou com a Casa de Povo, ou com a própria Junta de Freguesia, porque são instituições e são elas que podem pedir o autocarro. Eu, por exemplo, gostaria de estar presente no dia da votação. E seria interessante se uma comissão, um conjunto de pessoas que queiram ir, tenham um autocarro à disposição nesse dia para assistirmos à votação. É um dia que vai ser histórico, é uma restauração de uma freguesia e de alguma forma, para quem é carente, se os nossos passados vão ficar satisfeitos, entendo que não se tenha perdido uma freguesia que desde 1471 era paróquia, segundo pelo menos a tese da Festa da Pinha. Essa situação, como eu disse em introdução, essa situação no dia em que houve a Assembleia Municipal de Estoril, o Dr. Cristóvão Norte disse-me a mim que tudo faria para que isso pudesse acontecer. Ele próprio iria connosco no autocarro, porque no dia em que houvesse a discussão da Assembleia da República a aprovação da nossa freguesia. Espero que ele não tenha esquecido e que seja possível. Pronto, mas é a tal questão. A questão aqui passa sempre pela logística, que é, temos que saber a data antecipadamente, porque senão os autocarros já devem estar todos ocupados em outras viagens e pronto, é uma chatice. E tem que ser pedido com antecedência. Eles dizem que a partir de 8 de janeiro começam a deliberar a aprovação das freguesias. Pronto, 8 de janeiro, não é? A partir de 8 de janeiro começa Deliberação. a deliberação para todas. Não há adoção. Não significa que seja dia 8 de janeiro. Certo. A partir de 8 de janeiro, poderá ser a 9, a 10 ou a 11, mas só a partir de 8 é que eventualmente farão a deliberação da aprovação das freguesias. Havia quem dissesse 18 de janeiro. Depois, a partir de... Força. Só queria uma pequena... Força. Eu acho que esta separação da Junta de Freguesia de Estoril e Conceição, Das freguesias. acho que a população de Estoril ainda não está ciente porque é que aconteceu. A separação ou a união? A junção. Porque é que aconteceu a união? As pessoas não compreendem porque é que está um presidente da Junta de Freguesia da Conceição para Estoril e não de Estoril para a Conceição. Bom, as pessoas não conseguiram compreender isso. E acho que a Junta... Se Deus quiser, não vai preciso compreender, é preciso que a gente Há uma questão que é básica, que é prática. A questão é que quem decidiu tinha poder para decidir e de alguma forma até obrigou as autarquias locais a cumprirem essa decisão. E o que acontece é que na altura a Conceição de Faro tinha, segundo aquilo que eu sei, tinha mais 500 eleitores. E a partir do momento em que tinha mais 500 eleitores, ficou como cabeça da União de Freguesias. Mas a população de Estoril não conseguiu compreender, e até hoje não compreende porquê. Porque nunca foi explicado. Eu falo com certas pessoas, a Conceição tem alguma coisa com Estoril, Estoril tem alguma coisa com a Conceição, mas o porquê as pessoas não sabem. Mas as pessoas também não se interessam por saber. Eu tenho a certeza Se que... fazes uma reunião, vêm aqui essas pessoas que não sabem. Não vêm. E se a gente puser cartazes só com essa explicação, mesmo assim não olham para o cartaz. Portanto, isso. Sim. Nessa altura o senhor era presidente da Junta. Sim. Tinha por obrigação de saber o que ia acontecer e dizer às pessoas. Verdade ou mentira? Sim. E então? Não disse. Não disse o quê? Não. Quando soubemos estava o fato consumado. Eu pensei que não, que aquilo levou uns tempos a consumar. Desculpa, mas levou.
E é assim. Tu estavas dentro do sistema, estavas dentro do Sim, eu era deputado da Assembleia da República. Não, Então, vá. Eu lembro O perfeitamente. Presidente da Junta manda. Achas tu? Eu cheguei a ver-te na televisão fazer uma manifestação em frente à Assembleia contra a Baixo de chuva. Peço Fomos desculpa. aqui de autocarro, de carrinhas. Deixa lá eu dizer. Não vou dizer. Para quem está aqui e que diz que os outros não sabem, mas que se calhar também, sendo assim, não sabe. Isto foi por ser chamada a Troika, é que a Troika obrigou Portugal a, entre outras medidas, reduzir o número de autarquias. Quem estava no governo seria o PSD, como os da Europa o queriam dizer, era que tinham que reduzir o número de câmaras. E em França aquilo chama-se tudo mairie, seja junto de freguesia ou câmara. Porque é as câmaras é que envolvem grande despesa, as juntas não envolvem despesa praticamente nenhuma. Mas, como quem está à frente das câmaras são as pessoas gratas dos partidos e nas juntas de freguesia, assembleias de freguesia, normalmente é tudo independente, há um ou outro que é inscrito, mas na nossa eu penso que somos praticamente todos independentes sempre. E portanto, para eles, para não desagradarem a esses que são dirigentes dos partidos grandes e que depois perdiam o direito a ser presidentes de Câmara, que têm um bom ordenado como é que é dizer, uma categoria, um estatuto elevadíssimo, para não os ferir, mandaram a redução e então aquilo surgiu lá na Europa, até vão reduzir 1.500, ou não sei quanto. Pensando que iam resolver o problema de acordo com o que eles queriam, que era reduzir a despesa. Não aconteceu isso. É claro que não houve nenhuma... Claro que aquele Relvas, que foi ministro, quase no final, porque aquilo, as normas, que tinham sido aprovadas pelo Governo, a Assembleia da República, tudo, as normas diziam que quem ficaria à frente, ou a sede da freguesia, passaria a ser uma das freguesias que agora se juntavam, baseado em diversos itens. Pronto. Era história, era cultura, era número de eleitores, muita coisa. Era as estruturas que existem. Se existe banco, se existe correio, se existe todas essas coisas, seguros, isto e aquilo. O Relvas foi para lá e eu posso querer ir mando e resolveu alterar aquilo e depois só uma, bastava, era quem tivesse mais população e não sabia de nada, a pessoa protestar. O Presidente tentou protestar, não sabia de nada. Agora, em questão de infraestruturas, nós éramos superiores à Conceição, não tínhamos. Oh, homem, mas por isso é que eu digo, depois já apareceu esse Relvas e eliminou os outros itens e pôs só o número de habitantes ou de eleitores. Então, mas por isso eu fiz logo cartas nesse sentido, com 2 páginas ou 3, e até mostrei uma cara e ele disse, não, você não pode falar mal da Conceição. Diga o que é que testou, mas não diga, a Conceição não tem. Pronto, fez-se, mandou-se. Até houve uma coisa qualquer que veio o Passo Espelho aí ao teto das figuras e eu fui-lhe entregar a mão, a cara, até. Não sabia de nada. Não sabia de nada. Eles quando estão lá no poder, eles é que mandam e a gente somos lixo. Até o que é que nós andamos aqui fazendo? Ora, então, Ok. mas isso é tudo muito Esta Eu queria só fazer um bocado. Eu estou desde o início nesta Mas você devia passar para a frente da Câmara, você fica aí por trás. A câmara está muito. Não faz. Há aqui uma não faz confusão. os telemóveis. Há aqui uma confusão a ver. É que eu estou aqui sou da Conceição, como sabe, nasci na Conceição. Agora sou híbrido. Sou híbrido. Os avós são daqui. Mas teve bom gosto e escolheu uma mulher de história. Não, isso, os avós eram daqui também. E a minha mãe também. Foste batizado aqui. Não, fui a casa que estou é que me batizou, mas foi na Conceição. Mas eu quero dizer assim, é que estamos aqui numa coisa que não tem, que acho que é assim uma coisa de Lola Cabrina, porque nem interessa onde é a sede, porque todas as duas freguesias ficaram com as mesmas sedes. Portanto, estamos a discutir porquê? Por causa de quem está a dirigir neste momento. Mas quem está a dirigir foi que as pessoas votaram. As pessoas votaram no PS. E o PS tinha como cabeça de lista uma pessoa da Conceição. Só nem se nada. Porque se estás no PSD, quem está à frente na lista do PSD era uma pessoa de história.
Portanto, passava a ser. Tu ficaste na lista. Patrícia. Portanto, era uma pessoa. Ainda concorri às últimas eleições. Já essas primeiras logo a seguir. Também Não, eu também não era cabeça de lista. Era o presidente da Casa de Povo da Conceição. Mas já Vitorino é que foi o cabeça de lista e fiquei em esses foram os partidos que decidiram já. Exatamente. Cada partido decidiu. Mas com base nessa questão de serem mais eleitores. Não, a única coisa que a lei dizia, e diz, naquela altura, que se pode consultar, é a sede seria na freguesia que tivesse mais eleitores. A sede. Não tinha nada a ver com as listas. Cada partido elaborou uma lista da A questão é que os partidos decidem pela freguesia, um candidato pela freguesia que tem mais eleitores para ter a maior probabilidade de vencer. Bom, esta reunião era muito voltada para o futuro e não tanto para o passado. É claro que não há problema nenhum de nós clarificarmos algumas questões e de irmos ao encontro das perguntas, porque agora a ideia desta segunda parte da reunião era um pouco projetarmos um bocadinho para o futuro, porque cada um de nós quer uma freguesia, daí a questão da frase freguesia para que te quer. E é isso que devíamos discutir. Se muitos de vocês tiveram em empresas e trabalharam em locais com muita gente, muitas vezes faziam-se reuniões, e é isso que nós nos devíamos habituar, mas temos um bocadinho sempre de inibição e vergonha de dizer coisas que não possam não ser. O que é facto é que as boas ideias nascem primeiro de muitas ideias, às vezes que parecem estúpidas, mas que depois, quando são agarradas pelos outros e são buriladas e aperfeiçoadas, elas tornam-se boas ideias. Portanto, era isso que eu apelava um bocadinho, é que se desinibissem e falassem um bocadinho daquilo, do que é que vocês acham que faz falta, do que é que está mal, do que é que... Não na perspectiva do futuro, do passado, mas na perspectiva do futuro. O que é que, até para, e era isso que eu ia acabar de dizer, até para que este grupo acabe o seu trabalho, que é, de alguma forma, fazer uma listagem das necessidades e daquilo que a população considera que é importante que os próximos executivos façam e deixar isso para os partidos. O que se perdeu com a União, ao fim e ao cabo, é aquilo que se perdeu com a União das Freguesias. Queres elaborar um bocadinho mais para a gente todos perceber? Estou perdeu o quê por ter sido convertido com a União das Freguesias. O que é que nós perdemos? Sim. Perdemos entidade, termos culturais, não tiveram o apoio que devíamos ter, fomos um pouco marginalizados em muitos investimentos. O que é que se perdeu? Ao fim e ao cabo, acho que a questão fundamental é essa. O que é que se perdeu? O que é que perdeu? De ter estado ligado com a Conceição. Isso é uma questão para justificar a necessidade da separação. Sim. Ou não se perdeu nada. Portanto, voltamos outra vez um bocadinho ao passado. Não, mas isto também na perspectiva, sim, isto também vai projetar o futuro. Mas na perspectiva do grupo e aquilo que nós invocámos para pedir a separação, para apelar a separação, e aquilo que dissemos nessa audição parlamentar, é que de alguma forma sentíamos que a nossa identidade cultural estava a ser atacada. Que a União trouxe dificuldades democráticas, porque a partir do momento da União, quando havia uma decisão que era de interesse dos toienses, elas dependiam de votos de pessoas da Conceição. E o contrário também é verdade. Coisas que eram do interesse dos fregueses da Conceição de Faro dependiam dos votos das pessoas de Estoril. É verdade que se as coisas tivessem acontecido de outra forma, se as pessoas tivessem sido capazes de ir ao encontro da cultura, talvez fosse tudo diferente, mas o que é facto é que as pessoas de Estoril, especialmente as pessoas de Estoril, que manifestaram-se mais, mas depois fui percebendo que também na Conceição há muita insatisfação e muita gente assinou aquela petição, houve muita gente na Conceição que assinou a petição que nós fizemos. Até eu fiquei surpreendido, porque à partida, sendo a situação sendo a Conceição a cabeça da União, se calhar não haveria tanta... sei lá, vou-vos lembrar o seguinte, nós sempre tivemos a tradição de festejar o São João. É essa que vem nos poemas do Emiliano da Costa. O Zé António, quando foi Presidente da Junta, também
manteve o São João, se estiver enganado. O Santo António de São manteve- João fazia-se aqui no lado cá de baixo. E umas mais. fez também o Santo António. Quando foi a União, Estou passou só a fazer o Santo António, que não era tradição, embora a junta anterior tivesse também posto festa nesse dia, e perdemos o São João. Em termos de investimento, parece que se gastava muito, era aquilo que eu ouvia falar, parece que se gastava muito dinheiro com a Feira do Cavalo em setembro, então acabou-se com a nossa festa de agosto, que era a festa de recepção dos nossos imigrantes. Era uma tradição que vinha de há dezenas de anos, que desde o tempo do início dos jograis fazíamos. Era na altura que havia o rancho folclórico com a liderança do Mário João e do Zeca, que traziam cá o folk faro. A aldeia ficava com muita atividade. Não trazia o folk faro. Quem trazia o folk faro fui eu. Sim. Eles traziam uma coisa parecida. Uma outra organização, mas fazia no fundo a mesma coisa. Mas lembro-me do Não, rancho não. folclórico. Estou também a participar nesses Ninguém dias. diz o contrário, até era organizado para eles porque tinham o rancho folclórico de dois. E havia uma organização paralela do Folk Faro que fazia em diversas localidades do Algarve. E era essa que organizava isto. Quando eu fui, é que para ter menos trabalho, achei que era mais fácil, já que vinha o Folk Faro, trazia isso tudo, comecei a pagar um X para eles mandarem 3 dos ranchos que vinham de fora, do estrangeiro, percebes? E há coisas que há pouco alguém falou da questão do campo de futebol. É preciso que os toienses saibam que há projetos para acabar com o campo de futebol. Por exemplo, para mim choca-me, e eu não sei bem quais são as vantagens ou as desvantagens, choca-me que a Câmara tenha um projeto para destruir o polidesportivo que foi construído com as nossas mãos. E os toienses não têm direito a opinar. Há um grupo de arquitetos ou de pessoas técnicas que decidem construir um conjunto de uma ferradura de prédios aqui no campo de futebol, com um campo em princípio, com um projeto de um campo de futebol de 7 no meio. E o nosso polidesportivo, fomos nós que construímos, desaparece. Não faz sempre As pessoas decidem e não perguntam nada aos toienses se estão de acordo, se não estão, não sei. As pessoas não, a autarquia. A autarquia. Isso é só. Mas a gente podia fazer Depois- da mesma forma que se constituiu um grupo para reativar as freguesias, conducente à separação das freguesias, podíamos fazer um tipo desse baixo-assinado, como se fez, não sei o quê, para exigir à Câmara dizendo que nós tivemos desde o início dos anos 40 um campo de futebol e para além disso em 70 e não sei quantos fizemos um polo desportivo e portanto a gente exige à Câmara de facto que faça estruturas. No teu tempo havia um projeto até para um campo lá em baixo. Havia. Lembro-me de um campo de rugby, ou não sei o que era, porque era o único campo que se conseguiam. Nunca ouvi falar. Não ouvi falar, porque se conseguiam os valores disto. Sim, dava para o futuro. Perguntaram qual era a cor das bancadas para 1.500 jogadores. Seja qual for, gostaria de ter uma comissão de moradores independente para levar essas festas já avante e pressionar os órgãos locais, portanto, as freguesias, como a Câmara. Que as associações de moradores banquem. Eu percebo essa questão. Eu parece-me, mas é só a minha opinião e a gente devia discutir todos, que uma junta de freguesia tem que ser o estimulador do associativismo, tem que apoiar as associações, tem que nos perguntar o que é que elas precisam, o que é que necessitam, tem que dizer qual é o calendário, o que é que vocês querem fazer. A junta de freguesia está presa ao partido e muitas das vezes não se pode dispor tanto ao partido. E a comissão de moradores é independente. E há outra. E pode pressionar de outra maneira. Claro. Na minha opinião. As associações são sempre bem-vindas, julgo eu, numa sociedade como a nossa, não é? Quanto mais associações, mais poder de reivindicação. Eu, por exemplo, sempre achei que, se calhar sou eu que tenho esta ideia, mas sempre achei que as freguesias rurais no Concelho de Faro tenham um presidente de junta, não é? As freguesias urbanas têm 2 presidentes. A gente vê que existem festas organizadas pela Câmara, existem atividades, existem obras, existe investimento, em que nunca, às vezes até nem se sabe se é do Presidente da Junta, se é do Presidente da Câmara. Eles têm 2 presidentes. Nós, nas freguesias rurais,
não vimos com a mesma presença, com a mesma capacidade de intervenção o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara Não desenvolve aqui atividades não desenvolve culturais nenhuma. A Câmara e não desenvolve. recreativas. A Câmara não faz um F, por exemplo. O Festival F. Um Festival F com por exemplo, um palco em Estoril, um palco na Santa Bárbara ou na Conceição. Não há descentralização. E, portanto, o Faro é uma espécie de buraco da pia, não é? Suga tudo. E as aldeias cada vez vão sendo mais dormitórios e deixam de ter capacidade cultural e capacidade de atividade. Porque só temos um Presidente de Junta que tem infelizmente pouco poder e pouca capacidade financeira para fazer e se calhar acaba por tenta fazer o melhor possível e não é capaz. Carlos, agora podemos ir à tua pergunta e depois passamos ao Aleixo. A minha questão, e veio um bocado na altura em que eu estava com o José António, assisti uma vez a uma assembleia que a gente fez e que o nosso presidente atual da Câmara de Faro veio-nos pedir um favor para apoiar uma instituição em Faro. Lembras? A Arpia, uma coisa dessas, para que a Junta recebesse alguns fundos. Não era quando aquilo estava a ser extinto, Pronto, para ficar com empregados. Eu acho que era que se iam extinguir e queriam que as juntas recebessem os empregados que a ARPI tinha. Pronto, É isso que eu... veio pedir alguns fundos à Junta. Está na altura da gente cobrar esse favor. E uma das formas da gente cobrar esse favor é em termos de desporto. Em termos de futebol, aquilo é uma confusão com os miúdos em Faro. Há falta de campos de futebol. Se a gente temos agora uma oportunidade de forçar, de pedir e cobrar esse favor, entre aspas, está na altura da gente dizer, olha, porque não é só o campo de futebol que vamos ter mais população a vir a Custóia. Pode-se criar, depois está ali espaço, em termos de jograis, apoiar, em termos de bebidas e isso, pronto, isso aí é coisas futuras, mas vamos ter mais pessoas a vir a Custóia, mais eventos esportivos. Um campo de futebol tem sempre, ao sábado e ao domingo, há sempre a rodar pessoal, jogos e isso. Portanto, acho que é importante a gente puxarmos essa ideia. Já em tempos foi falado com o Presidente. Ele na altura disse assim, se vocês não aproveitam o pavilhão que têm lá da escola, quanto mais um desses. Portanto, arranjarmos forma de seduzi-lo e puxar um bocado a questão de, temos lá um espaço, temos um campo que foi, não sei se as medidas estão certas ou não, são pequenas, não sei o que é que a gente consegue fazer. Mas arranjar outro espaço que tenha as medidas boas. Já teve projetado outro espaço em campanhas eleitorais de partidos. Pontal sintético. Pronto, eu digo é aproveitar aquele porque está dentro da aldeia, é perto de qualquer coisa e é de fácil estacionamento, portanto, nesse sentido. Mas acho que podíamos pegar por aí para puxar algum e aproveitar esta altura que há fundos aí e há projetos que podemos abraçar, não só de desporto, mas outros que eu não sei, mas em termos de desporto, se poderíamos integrar um projeto desses para trazer para a nossa freguesia. Eu acho que essa ideia é importante. O que me parece é assim, é que se tu tiveres um executivo que tenha como foco estimular o associativismo, as coisas funcionam muito melhor. Porque o problema hoje das associações, e aqui o José António agora está à frente da Casa do Povo sabe disso, é a falta de pessoas para fazer as coisas, para as atividades, para estarem disponíveis, para além do seu trabalho, terem disponibilidade para... Porque exigem, para uma federação, exigem uma série de papelada, uma série de dinheiro, para qualquer evento. É preciso tirar licenças, é preciso pessoas disponíveis para ir fazer as licenças, para isto e para aquilo. É preciso contratar antecipadamente músicos. É muito trabalho para as pessoas que têm a sua vida. E hoje em dia, eventualmente, se calhar antigamente não tínhamos tantos estímulos, não havia tantas solicitações e as pessoas saíam do seu trabalho e iam para os jograis ou para a associação e estavam disponíveis para trabalhar. E agora não é assim. O mundo mudou, as coisas mudaram. E, portanto, tem que ser... trabalha para uma camisola. E também temos esse problema. Eu, até há dias numa conversa com o Aleixo, dizia, eu sou do tempo em que, quando nos jograis se decidia que tínhamos que pintar uma sala ou arranjar um telhado, éramos 20 voluntários. Depois comecei a assistir ali nos anos 80, a meio dos anos 80, o pessoal a perguntar, então já se pediu o orçamento? Já não havia voluntários. Então onde é que vamos buscar o dinheiro para se fazer as obras e tal? Mas as coisas mudaram. Luís, mas mudou porque as juntas começaram a tomar conta das coisas. E antes não. A junta era totalmente à parte, nem sentia nisso nem pouco.
quando as juntas começam a tomar conta das coisas, a malta diz, façam vocês. Penso eu. Era diferente, era dos tempos dos bailarinos lá de Alcaricova, toda a gente apoiava-se. Acho que era. Ele está de acordo, é que a gente não faça nada, não. Eu quero ver depois os outros a fazerem. Mas pronto, a questão aqui passa, A gente passa muito diz é que por todos. se calhar não se tem feito esta história, ele queria que a gente saísse daqui ideias e tal, do que é que. Porquê freguesia? Ou seja, o que é que sentem que está em falta e que, ao sermos freguesia, a gente tinha uma tradição tal, que se fazia. E, portanto, sendo assim. O que é que nos falta? O que é que nos falta? Sim. Será que o atual Presidente da Junta não exigiu que houvesse o campo de futebol? Eu não sei que eu não estou lá, não falei com o rapaz. O tal projeto tem mais de 20 anos. Agora, a Câmara O projeto aceita melhor ser um grupo aqui como nós, que não somos nem abrange a associação nem parte do nada. mercado. Abrange parte. É porque o bacalhau a mim disse-me que era a parte, porque eu fui pedir que me fizessem um contrato de comunidade para a minha associação, ali onde era a antiga Assistoi, né, que está parada, e ele a mim o que me disse foi que a parte toda do mercado e que apanhava o motoclube iam nascer casas. E eu perguntei, e o mercado mensal Onde é que vão fazer? vai cortar? E ele disse, não posso porque senão matam. Diga assim, pois é bom que arranjo um espaço para fazer o mercado mensal. É lá projeto de urbanização, quer nesta zona do Campo da Bola, quer depois do cemitério para baixo e nesse lado da Aça. Mas é tudo, as 280 casas, Pois, porque ele falou abrange da também a parte zona do do cemitério para Olival. lá. Pois, e tem que ter praças, tem que ter ruas, portanto acaba